Então eu vou pedir para a Lica começar, e aí a gente vai iniciar a nossa palestra, tá bom? Vamos lá? Boa noite a todos. Eu vou ler um trecho da Bíblia, que está lá em João, capítulo 11, 12. Havia em Betânia um homem chamado Lázaro, que vivia com suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquela que deixou o perfume muito caro sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Lázaro adoeceu, e as duas irmãs mandaram recado a Jesus, dizendo: Senhor, o nosso irmão está muito mal. Contudo, quando Jesus soube disso, observou: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quem era Lázaro? Lázaro era um grande amigo de Jesus. Aí lá tinha Marta e Maria. Maria era um nome muito... tinha muitas pessoas com o nome de Maria, né? Falaram, mas Maria era irmã, né, de Lázaro e irmã de Marta. E Jesus, quando recebeu essa notícia que ele estava doente, né? Como a Lica falou, né? Essa doença, consegue repetir aí? As irmãs disseram que ele estava bem mal, mas aí Jesus respondeu que essa doença ela não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, receberei glória em resultado desta enfermidade. Pode continuar, Lica. Embora Jesus fosse muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro, ficou onde estava durante mais 2 dias, sem nada fazer para ir ter com eles. Por fim, passados esses 2 dias, disse aos discípulos: vamos para a Judéia. Mas os discípulos opuseram-se: Mestre, ainda há uns dias atrás os judeus procuraram matar-te e queres voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de luz em cada dia em que uma pessoa pode caminhar sem tropeçar. Só de noite é que há perigo de se dar um passo em falso por causa da escuridão. Quantas vezes na nossa vida nós não se deparamos com escuridão? Quantos de nós aqui chega a algum ponto da nossa vida que a gente não consegue mais enxergar mais nada? Aí a gente fala muitas vezes: e agora? O que é que eu faço? Às vezes nós estamos em algumas situações que a gente não vê resposta daquilo que a gente tanto quer. E às vezes nós colocamos Deus ou Jesus Cristo, a gente cobra tanto eles e a gente quer resultados. Como a Lica falou ali, depois da notícia de Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias lá. Você imagina como Marta e Maria não estava ansiosa que Jesus chegasse lá para poder ver Lázaro, e nada dele chegar. Quantas vezes nós esquecemos de enxergar a luz que é Deus dentro de nós? É como o meu amigo baiano falou outro dia atrás para uma pessoa: é como eu fechar todas as portas desse salão, apagar todas as luzes e ficar escuro e pedir para você correr aqui dentro. Você não corre, você trava. Quando você está no ponto de escuridão dentro de você, algo te bloqueia, algo te prende, e você não consegue, muitas vezes, ter reação. Você não vê resultado nas coisas. Pelo contrário, a gente só vê o nosso problema, a gente não vê a solução. Então nós precisamos procurar a luz que às vezes está apagado dentro de nós. Confiar no tempo de Deus. Pode continuar, Lica. Jesus acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou acordá-lo. Os discípulos, pensando que Jesus quisesse dizer que Lázaro estava a dormir normalmente, comentaram: isso significa que está melhor. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro tinha morrido. Então disse-lhes abertamente: Lázaro morreu, e por vossa causa estou satisfeito, por não ter estado ali nessa altura,
pois isto dar-vos-á uma oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Tomé, que também era chamado Gênio, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com Jesus. O que Jesus quis dizer? Que a morte não é o fim. Muitas vezes nós perdemos nossos entes queridos e a gente acha que aquilo ali é o fim de tudo. A dor do luto, eu entendo. Essa dor da saudade, algo que a gente poderia ter feito e não fez, mas a gente entende que não acaba ali. Acho que eu falei na outra palestra, falei que isso é como uma estação de trem, né? Algumas pessoas vão descer em algumas estações primeiro, mas um dia nós vamos ter que descer também. Só que nós vamos se encontrar no mesmo lugar. É que ninguém quer sentir essa falta, né? Só quem perdeu um ente querido, um filho, um irmão, um grande amigo, sabe essa dor do luto. Às vezes é algo tão profundo dentro da gente que nada consegue se completar. É algo que só quem sentiu isso sabe como é que dói. Às vezes chora no seu canto, muitas vezes a gente queria ter feito mais, mas Deus, Ele sabe o que Ele faz, no seu tempo. E nessa passagem, Ele quer mostrar que a morte não acaba ali. Algo tem diferente dentro de nós. Então não deixe essa dor, esse luto tomar conta da sua vida. Porque a pessoa que a gente perdeu não gostaria que a gente ficaria daquele jeito. Ele sempre quis a gente da melhor maneira. E se a gente perder a vontade de fazer tudo, a gente tem que colocar assim, ó: eu dependo da minha família, a minha família também depende de mim. Então um depende do outro. A gente precisa entender o tempo de Deus, que é difícil. É como Maria e Marta, elas, no próximo trecho, elas vão cobrar Jesus. Quantos de nós não cobra Jesus aqui, pelos nossos problemas que não estão sendo resolvidos? Ah, mas eu oro e não está resolvendo. Será? Será que a gente não está colocando as coisas na nossa frente, esquecendo que Deus tem que estar à frente de nós? Neste trecho, Jesus consola as irmãs. Quando chegaram a Betânia, souberam que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto, a 3 quilômetros na estrada para Jerusalém. E muitos judeus tinham ido para consolar Marta e Maria na sua perda. Quando Marta soube que Jesus vinha a caminho, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo que pedires a Deus, Ele te dará. Sim, Jesus respondeu, o teu irmão ressuscitará. Sim, tornou Marta, quando toda a gente ressuscitar no dia da ressurreição. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo que morra. E é-lhe dado a vida eterna por crer em mim e nunca mais morrerá. Crês nisso, Marta? Sim, mestre. Creio que és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que há tanto tempo esperávamos. Então ela se retirou e foi chamar Maria. O mestre já chegou e quer ver-te. Esta foi logo ter com ele. Ora, Jesus parara fora da aldeia, no local onde Marta se encontrara com ele. Quando os judeus que estavam na casa para confortar Maria a viram sair tão apressadamente, pensaram que fosse ao túmulo de Lázaro para chorar e seguiram-na. Chegada ao sítio onde Jesus se encontrava, Maria caiu aos seus pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, acompanhado do seu pranto pelas pessoas da terra, Jesus comoveu-se e sentiu forte emoção. Onde ele está sepultado? Perguntou-lhes. Vem ver, disseram-lhe. E Jesus chorou.
comentaram as pessoas. Mas outros disseram: se pôde curar cegos, por que não evitou a morte de Lázaro? Jesus comoveu-se muito outra vez. E Jesus chorou. Será que na hora das nossas preocupações, dos nossos problemas, Jesus chora junto com nós? Você viu que Maria e Marta cobram Jesus? Se você, Jesus, tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós não estamos no lugar de Maria e Marta, cobrando as coisas, às vezes, daqui da terra? Ah, mas se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria conseguido aquele emprego. Se eu tivesse feito as coisas certas, eu não teria brigado com meu irmão. Se eu tivesse feito isso, teria dado tempo de eu, antes daquele ente querido ir para outro plano. A gente cobra muitas vezes, e essa cobrança muitas vezes, ela vem, a gente acha que a gente sempre é, eu falo a vítima, né? Nós sempre colocamos nós como vítima. É igual quando a gente coloca nossas coisas, quando a gente impõe, e a gente quer ter sempre a razão. Sempre o nosso lado é o melhor lado, né? Então, muitas vezes nós somos pessoas, eu acho que às vezes um pouco ingrato do que Deus transforma a nossa vida, o que Ele faz todos os dias. Deus às vezes faz as coisas em silêncio e a gente não percebe. Às vezes aquilo que não era para ser seu, aquilo que não deu certo, não era para ti. Já tem aquela história que fala, Deus fecha uma porta, abre duas. Às vezes a gente tem que esperar e ir para outra coisa, que nós vamos ter um propósito maior. Aquilo talvez não era teu propósito. Ah, mas eu me arrependo de não ter feito. E se você tivesse feito, será que seria a coisa certa? Será que às vezes as nossas decisões, elas não também têm que ir do outro lado? Esse que é o nosso mal, a gente cobra porque a gente quer as coisas na hora. A gente quer resultado, né? A gente quer já pagar e receber, né? A gente já ora e já quer receber. E as coisas não são assim. Neste último trecho é onde Jesus ressuscita Lázaro. Entretanto, chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tapar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve estar cheirando muito mal, porque há 4 dias que morreu. Jesus respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tire a pedra. Quantos de nós aqui, não estamos com pedra nos olhos? Quantas vezes nós não estamos querendo enxergar as coisas? Algo está tampando nossos olhos. Deus às vezes mostra para a gente em pequenas coisas, para que a gente enxergue as coisas na vontade dEle. E a vontade dEle não tem como dar errado. Ele é tudo na nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa realmente, não o que a gente acha que a gente precisa. Às vezes as pequenas coisas são o que vão fazer diferença na nossa vida. E muitas vezes nós somos tão ambiciosos com as coisas que a gente quer, as coisas em amplitudes maiores, que aquelas vão dar diferença. Será? Será que é isso? Fala ali. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu ouve-me sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que aqui está, para que creiam que me enviaste. Então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai! Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos e o rosto tapado com uma toalha. Jesus ordenou-lhes: desliguem-no e deixem-no ir.
E foi assim que muitos judeus que se encontraram com Maria e viram isso acontecer, creram nele. Às vezes a pedra vai sair dos nossos olhos, mas ainda nós vamos estar todos tampados. A gente vai ver que tem a saída, que tem uma luz. E às vezes, como Jesus colocou Lázaro, estava todo enfaixado, ele não enxergava, ele saía. Às vezes, aí Jesus fala, tire as suas faixas e deixe ele ir. Deus, às vezes, vai tirar essa coisa que a gente, mesmo que a gente tire na hora, mas ainda vai demorar, porque às vezes a gente precisa tirar aos poucos aquilo para a gente enxergar e dar a glória àquilo que Deus oferece na nossa vida. As coisas não vão ser assim, não vão cair do céu. Nós vamos ter que mudar as nossas atitudes. Algo que está te preocupando nesse momento, algo que você está com dúvida, algo que agora te está jogando para baixo. Se você não der o primeiro passo para as suas mudanças, essas faixas vão ficar enroladas em você a todo tempo. Deus tirou a pedra de você. Deus quer que você se liberte disso e venha enxergar algo que Ele tem para você, porque vocês têm um propósito na vida de Deus. Tá bom. Terminamos? Sim. Agora, para a gente terminar, eu vou fazer uma dinâmica com vocês, mais ou menos em cima do que nós falamos aqui. Vocês lembram da escuridão e da luz? Lázaro não estava dentro de uma cova, e Jesus pede para tirar a pedra e ele sair e enxergar a luz lá fora. Está na hora da gente sair da escuridão e trazer a luz para frente de nós, para a gente conseguir tomar a atitude para onde a gente precisa ir. E essa força a gente vai ter que trazer de lá de dentro. E quem nos sustenta? Jesus, né? Jesus sustenta muito dentro de nós. Pode apagar. Vamos imaginar. Eu tô com uma, não sei se vai dar para ver agora, mas não, peraí, tá muito ansioso. Vamos dar um exemplo dessa folha branca aqui. E essa escuridão que nós estamos vendo aqui são os nossos problemas. Nós não enxergamos nada, não conseguimos ver nada, porque muitas vezes nós ainda estamos com as faixas tampando nossos olhos. A gente às vezes só precisa enxergar para onde a gente vai. Aqui. Às vezes, na escuridão, a gente só precisa receber a luz. Alguém sabe ler o que está aqui escrito? Apague. Se a gente não tiver a luz dentro de nós, a gente não enxerga. E essa luz só vai depender da gente enxergar, você sabe como? Quando Ele está à frente de nós. Ele que vai estar com nós nas horas difíceis, nas horas dos nossos problemas, na hora da nossa saúde, na hora do problema com a família. Ele é o maior remédio. Procurem dentro do coração essa luz que às vezes nós estamos apagada aí dentro de nós, mas acender novamente, porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é a nossa paz, o nosso amor e a nossa fé. Que assim seja. Amém.